certa para nosso coração, direto do coração de Deus. Palavra de Deus para o nosso coração tem sobre tema como enfrentar a morte. O que acontece quando a gente morre? O que a Bíblia diz sobre as pessoas que já morreram? Então eu quero ler, você já deve ter ouvido essa frase, que ela é dita por um dos personagens do Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida. Diz assim: cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. O Ariano Suassuna chama isso de o mal irremediável, a marca do nosso estranho destino sobre a terra, a morte. E de fato essa talvez seja uma das verdades mais universais e irrefutáveis. Todos morrem, independente de raça, credo, cor, nacionalidade, todo ser vivo morre. Essa é a marca da humanidade e de tudo que vive, não só os seres humanos. E como que a gente explica, né? No texto aqui ele diz esse fato sem explicação, sem explicação. As religiões, de maneira geral, têm várias explicações para a morte e também para o que acontece após a morte. O que acontece quando alguém morre? Aqueles que não creem, né, os ateus, o materialismo histórico, eles afirmam que a vida, a pessoa morre e acaba aqui, e acaba tudo, ali o corpo vai se decompor e acaba tudo. As outras religiões, cada crença afirma de um modo. Alguns dizem que quando alguém morre, a alma entra num ciclo de reencarnações, né? Alguns até dizem que a gente reencarna, a alma reencarna até a possibilidade de reencarnar em animais e num ciclo sucessivo, ininterrupto, infindável de reencarnações e por aí vai. Há várias crenças, né? Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? A palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, no nosso fundamento de orientação. O que a Bíblia diz sobre isso e como nós, os cristãos, encaramos a morte? Como que a gente lida com isso e o que Jesus Cristo nos ensinou para você e para mim nesse tempo de todos os dias nós estamos vendo nos noticiários o número dos mortos, aqueles que estão sendo vitimados por esse vírus, pelo coronavírus, aqueles que cada dia a gente está vendo no mundo, em nosso país, em nossa cidade, essa expectativa, e essa é realmente o grande problema. Há pessoas que têm até medo de falar sobre o assunto. Eu conheço gente que não gosta nem de falar sobre isso porque acha que falar sobre a morte atrai a morte. O pavor, o medo é tão grande que a pessoa tem medo, como que se não falar disso vai evitar de alguma maneira a morte. Eu quero trazer para você aqui uma explicação rápida, breve desse assunto complexo, mas uma explicação baseada na palavra de Deus. Baseada na palavra de Deus, aquilo que o Senhor Jesus, aquilo que Ele revelou para nós, porque a revelação sobre esse assunto está na Nova Aliança, está no Novo Testamento. No Antigo Testamento ainda não tinha uma revelação plena sobre a vida após a morte. Então no Antigo Testamento fala muito sobre o Sheol, que é o lugar dos mortos, um lugar de inconsciência. Por quê? Porque a revelação sobre a vida após a morte só veio em Jesus. Jesus trouxe essa revelação completa, definitiva. Então você não pode fazer uma doutrina baseada em trechos do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é sombra, é tipo, é figura daquilo que viria na Nova Aliança e veio completamente, definitivamente em Jesus Cristo. Então, quando Lázaro morreu, no Evangelho de João, capítulo 11,
o Senhor Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro, e ele encontrou com Marta, com Maria, as irmãs de Lázaro, e elas estão chorando, como diante do luto e da morte nós choramos. Ele chegou lá e disse o seguinte, João capítulo 11, verso 25 e 26, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Jesus chega aqui e diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a vida, quem crê em mim não vai morrer eternamente. E Jesus vai trazer essa verdade gloriosa, porque ele, Jesus, venceu a morte, ele ressuscitou, porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. Lá em Gênesis 3, quando o Senhor falou para Adão, lá no jardim do Éden, olha, vocês não podem me desobedecer, comer do fruto dessa árvore, porque na hora que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E a serpente os enganou, e eles comeram, e eles desobedeceram. E quando o ser humano rompeu a sua comunhão com Deus, rompeu a sua conexão com Deus, imediatamente isso gerou uma separação. E naquele momento Adão morreu espiritualmente. A conexão com Deus, a fonte da vida, a fonte da existência que é Deus, foi rompida. E naquele momento a morte entrou e o ser humano começou a morrer fisicamente, o envelhecimento entrou, o processo da morte física. Então a morte é uma intrusa. A morte não faz parte do plano original de Deus para a criação. A morte entrou como fruto do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E à medida que o ser humano se afasta de Deus, ele entra nesse processo de morte, morte emocional, morte espiritual e morte física. Agora, o único ser humano que andou nessa terra, que viveu entre nós e não teve pecado, por isso não deveria e não poderia morrer, foi o Senhor Jesus Cristo. Então ele não teve pecado, o pecado não estava sobre ele, por isso ele não morreria. E aí a Bíblia diz que o justo morreu pelos injustos. Jesus levou sobre si os nossos pecados, a nossa condenação, e ele provou a morte. Mas como ele não teve pecado, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu esse fim e ele ressuscitou. No domingo nós celebramos a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus, a morte foi vencida e agora ele diz, eu ressuscito aqueles que creem em mim. Quem crê em mim agora recebe o perdão dos pecados, a purificação dos pecados e não morre eternamente. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. Então essa é a primeira promessa, essa aqui é a primeira verdade. Quem está em Cristo, como ele venceu a morte, nós também vamos vencer. Agora, preste atenção, muita gente acha que quando você morre, você fica dormindo, esperando a ressurreição. Não, Deus criou o ser humano, corpo e alma. Quando a gente morre, o corpo volta ao pó, mas a alma, aqueles que estão em Cristo, voltam para Deus. E você fala, onde está isso, pastor, na Bíblia? Eu vou mostrar para você. Lucas capítulo 16, versículo 19, diz assim, ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que por todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então veja, Jesus contou essa história. Pode ser considerado uma parábola, uma comparação, mas ele diz, olha, dois homens. Um era Lázaro, aquele que confia em Deus, é o seu nome.
aquele que depende de Deus, que experimentou na terra a pobreza, que não tinha grandes condições, era enfermo. Agora o rico não tem nem nome nem identidade, porque quem define ele é a sua riqueza. Ele é um avarento, ele é um ganancioso, ele é um egoísta, ele não reparte, ele não ama, ele não ajuda. E os dois morreram. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Os anjos o vieram, ele que aqui na terra não teve nada, foi conduzido pelos anjos para o seio de Abraão, o paraíso, a alma dele está lá. E o rico morreu e foi para o inferno. E ele está lá em tormentos, eles estão conscientes. O texto bíblico diz que eles têm consciência, o Lázaro está desfrutando a bem-aventurança eterna. E o rico está sofrendo, que ele pede para molhar o dedo no tormento existencial, no tormento espiritual, porque aquele homem se fechou. E observe que até no inferno ele ainda é orgulhoso, até no inferno ele ainda dá ordens, até no inferno ele tem o coração duro, porque o inferno é isso, é o ser humano ser empedrado na sua condição de maldade, impiedade e recusa ao amor de Deus. Então Jesus contou essa parábola para mostrar para mim e para você, quando a pessoa morre tem dois destinos, ou é o paraíso ou é a condenação eterna. O corpo volta ao pó esperando a ressurreição do último dia, mas aqueles que confiam em Deus, que creem em Jesus Cristo, conforme ele mesmo disse, aqueles que creem em Cristo, esses aí, a morte se tornou um portal, uma passagem dimensional. É isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer em Cristo, eu vou fechar os meus olhos aqui na terra, como aconteceu, e eu vou abrir lá no céu, diante de Cristo, provando a eternidade, a bem-aventurança, a alma está lá. Então não existe o sono da alma, não existe essa doutrina que a alma fica lá, não, a alma vai para Deus ou vai para o tormento, para a condenação, porque viveu longe de Deus, completamente longe de Deus. Agora, o amor do Senhor revelado em Jesus Cristo diz, aquele que crê em mim, aquele que confia no Salvador, no Redentor, o homem que venceu a morte, aquele que ressuscitou, que vive eternamente, esse daí está salvo em Jesus Cristo. Então, a alma volta para Deus e o corpo fica lá esperando a ressurreição. Agora eu vou ler outro texto para você. 1 Coríntios 15, verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dorme o corpo. Ele é o primeiro fruto daqueles que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Observe o seguinte, a alma que está viva lá, ela ainda não está na plenitude, porque Deus criou corpo e alma. Então a alma está no estado intermediário, não é o estado definitivo, não é a glória celestial, não é o novo céu e a nova terra, porque o Senhor vai ressuscitar os nossos corpos, e assim como Jesus ressuscitou em um corpo glorioso, maravilhoso, majestoso, um corpo espiritual, esplendoroso, a Bíblia diz que nós também ressuscitaremos, e Paulo diz que esse corpo mortal, esse corpo nosso aqui, vai se revestir da imortabilidade, vai se revestir da incorruptibilidade, e aí a nossa
nossa alma vai se unir novamente ao nosso corpo, e aí seremos um indivisível, ligados naquele corpo eterno, glorioso, e aí nós viveremos eternamente com Deus na ressurreição. E Paulo diz que aqueles que morrem em Cristo, eles vão ressuscitar, e de alguma maneira maravilhosa e sobrenatural, nós vamos estar ligados com quem nós fomos. Essa ideia de reencarnação é um absurdo, porque você se despersonaliza. Não, nós vamos ressuscitar. Esse corpo nosso mortal, a Bíblia diz que é como uma semente, e nós vamos ressuscitar e seremos semelhantes a Jesus Cristo no seu corpo glorioso, no seu corpo espiritual, aquele corpo que atravessa paredes, que sobe ao céu, que se alimenta. Assim seremos nós. E a Bíblia diz que nesse corpo aí a gente já não vai mais provar a doença, a morte, o pecado, a tristeza, o choro, o pranto, porque aí nós viveremos eternamente e seremos semelhantes a Cristo. A Cristo, assim será a nossa vida. Então aqueles que creem em Cristo, aqueles que já morreram estão em Deus a alma, mas estão esperando a ressurreição, estão esperando isso que eu vou ler para você agora em Apocalipse capítulo 21, que diz assim: vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Então, aqueles que creem em Cristo, como é que eles enfrentam a morte? Primeiro, a confiança que Jesus já venceu a morte. Aqueles que estão em Cristo não vão sofrer a separação, o distanciamento, a condenação, o inferno. Aqueles que estão em Cristo já entraram na vida, a vida eterna nos habita. Então, quando a gente morre aqui, a gente abre os nossos olhos diante de Deus. E o nosso corpo aqui que é sepultado, não importa se foi cremado, se foi sepultado, nós vamos ressuscitar gloriosamente na volta de Jesus. E o apóstolo Paulo diz que isso será num átomo de segundo. Quando a trombeta ressoar, Jesus voltar, instantaneamente, rapidamente, inesperadamente, nós ressuscitaremos em corpos glorificados, ressurretos, imortais, perfeitos, em corpos plenos, na plenitude da vida. E aí nós provaremos tudo aquilo que Deus tinha planejado na criação aperfeiçoada, purificada, renovada. Nós vamos entrar na vida plena, abundante, eterna que o Senhor preparou. Então, para você que tem entes queridos que já faleceram em Cristo, saiba disso, aqueles que estão em Jesus vão se reencontrar novamente. Nós vamos reencontrar com aqueles que estão em Cristo. Nós vamos todos juntos adorar o Cordeiro de Deus. Você que perdeu um pai, uma mãe, um avô, um filho, uma avó, e eles estão em Cristo, saibam disso. Nós vamos reencontrá-los novamente, só que dessa vez eles vão estar perfeitos. O apóstolo Paulo diz que nós aqui temos um corpo fraco, de desonra, que morre de forma indigna, mas nós vamos ressuscitar num corpo de glória, num corpo poderoso, esplendoroso, que nós vamos brilhar como os luzeiros, como o sol que brilha ao meio-dia. Assim será o brilho dos que morreram em Cristo, que vão ressuscitar. Assim eles brilharão a glória de Deus em si mesmos. É por isso que Paulo diz que aqueles que creem
podem cantar e podem confessar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte pela vitória do Filho de Deus. Assim como Jesus venceu a morte, aqueles que creem em Cristo também vencerão. Aqueles que creem em Cristo não precisam ficar apavorados com medo da condenação, com medo do inferno. Aqueles que creem em Cristo sabem que o seu futuro não é o túmulo, não é ser comido de verme, não é viver ali, não. Aqueles que são de Cristo estão com Ele, e aqueles que são de Cristo ressuscitarão no último dia, e nesse lugar, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, já não haverá saudade, nem tristeza, nem vírus, nem pandemia, nem medo, nem luto, nem morte. Já não haverá pecado, maldição, já não haverá mais tristeza, porque o Senhor vai fazer novas todas as coisas, e naquele dia nós vamos reencontrar, nós estaremos todos juntos com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, com os profetas, Elias, Isaías, Jeremias, com os salmistas, Davi. Nós estaremos reunidos com os apóstolos, Paulo, Pedro, João, Tiago, e a multidão de milhões e milhões reunidos de todas as tribos, raças, povos, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós vamos nos reencontrar com eles, e nós viveremos para sempre, sem dor, sem tristeza, sem pranto. Nós vamos nos reencontrar e viveremos eternamente. Então hoje, aqueles que são de Jesus vivem essa vida hoje com essa confiança inabalável. É por isso que em Hebreus capítulo 2 diz que o Senhor Jesus veio para libertar aqueles que viviam escravizados com o pavor da morte. Jesus veio nos libertar das pessoas que vivem nessa fobia, nesse pânico da morte. É por isso que os primeiros cristãos assustaram o mundo, porque eles não tinham medo da morte. Os mártires eram levados para execução, e na hora de ser executados, eles não clamavam apavorados, eles não clamavam apavorados, eles cantavam esperançosamente. O Império Romano, as religiões antigas, o paganismo, eles jamais tinham visto uma fé dessa, que dava uma confiança dessa para as pessoas na hora da morte. Em vez de estarem apavorados, eles estavam confiantes, seguros, pacificados, porque eles sabiam que assim como Jesus venceu a morte, aqueles que são de Cristo já venceram a morte. Eu conheço várias pessoas, sei de várias histórias de crentes que na hora da morte não se entregaram ao pavor e à morte. Há alguns anos atrás, alguns pastores da Assembleia de Deus estavam indo para um congresso em Vitória, no Espírito Santo, e eles tiveram um acidente terrível na estrada, e eles ficaram presos nas ferragens ali. Pelo menos 3 pastores ficaram presos, e os bombeiros chegaram, e o trânsito interditado, e eles começaram a cortar ali, e de repente aqueles pastores que estavam morrendo e viram que não iam escapar, eles começaram a cantar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mais perto quero estar. E aqueles bombeiros, policiais choraram, nunca viram aquilo. Como podiam aqueles homens diante da morte cantarem: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu tive um querido irmão, amigo meu, vitimado por um câncer terminal. E eu fui visitá-lo sem saber o que falar para ele. E ele me disse assim: pastor, eu sou grato a Deus pela vida que tive, e eu estou preparado. Na hora que o Senhor Jesus me chamar, eu sei que eu já venci a morte. Eu sei que eu estou em Cristo. Aqueles que estão em Cristo podem dizer: olha,
Morte, você foi vencida na cruz. Doença, maldição, câncer, sua hora vai chegar. Nós vamos reinar com Cristo eternamente. Tudo isso vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Você enche o seu coração de fé, de esperança. Nós que cremos em Cristo vamos viver eternamente com Ele para sempre. Nosso Deus e nosso Pai, enche o coração de cada ouvinte nessa manhã de fé. Fortaleça a esperança. Dê a eles essa confiança inabalável, que assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos. Que aqueles que são de Cristo já passaram da morte para a vida. Enche o coração de cada um, conforta os enlutados, anima os abatidos, encoraja os temerosos e reveste de graça, de confiança, de segurança, de certeza que nós que estamos em Cristo viveremos eternamente. Aleluia! Porque Ele vive, nós podemos crer, Senhor. Porque Ele vive, nós confiamos. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém